Sejam todos bem-vindos a essa edição comemorativa, um podcast especial em comemoração aos 35 anos da Grimes e Pereira Contabilidade. E para marcar esse momento, esse ano super especial da empresa, claro que nós convidamos para conversar, para conhecer mais sobre a Grimes e Pereira Contabilidade, duas pessoas que são fundamentais, essenciais para essa história. O seu Pedro, fundador da Grimes e Pereira Contabilidade, seja bem-vindo. Muito obrigado. E o Rogério, que é o filho do seu Pedro, que hoje, então, é o atual gestor, né, Rogério? Isso. Muito obrigado pela... Seja muito bem-vindo. E para a gente começar a aquecer esse bate-papo, porque vai ser um bate-papo, uma conversa bem tranquila para vocês compartilharem um pouquinho dessa história e também compartilharem não só a história, mas transmitir para nós e para o público que estiver acompanhando o segredo do sucesso da empresa, né, que vocês têm trazido aí por 35 anos, que com certeza vai chegar muito mais longe do que isso, né? E para a gente começar, então, eu queria perguntar para o seu Pedro, a primeira coisa, né? Como é que o senhor se sente hoje comemorando 35 anos de empresa? Assim, com muito orgulho, né? Porque quando eu comecei era pequeno, né? Com muita dificuldade, tudo era manual, e tudo tinha que ir na repartição, né? Eram muito papel comprado em papelarias, né? E a coisa foi mudando para a tecnologia, e aí a gente tem que colocar os jovens, né? Na frente do trabalho, Na linha de porque frente. ele já tem mais habilidade para lidar com as novas tecnologias, com tudo mais, né? E a gente já tem um pensamento mais demorado, um raciocínio mais demorado. E o Rogério foi descobrindo novas maneiras de implementar na empresa, e isso deu um impulso maior, né, para o negócio. Que bacana. E ficasse na minha mão, assim, né? Eu não teria essa capacidade, porque eu não olhava para o horizonte, né? Eu queria fazer o serviço do dia a dia ali, ir para casa, voltar, estava bom. Mas o Rogério já observou que Veio com uma outra visão, a evolução então. da tecnologia e tudo mais, e agora com inteligência artificial e tudo mais, né? Então... É só orgulho, então. Foi um orgulho muito grande de ter, né, ele junto comigo e dele ter assumido e ter feito mais do que eu até nesse caminho aí, né? Rogério, e como você se sente, né, comemorando 35 anos da empresa, né, que foi fundada pelo seu pai, e ouvindo agora, né, esse depoimento dele? Sim, me sinto feliz, né? E eu sempre tive essa visão e sempre me impactou ver empresas com muitos anos, né? A gente tem uma estatística no Brasil que muitas empresas morrem em 5 anos, outras em 2 anos mesmo já não consegue vingar, né? Então a gente manter uma empresa durante 35 anos é uma alegria, porque estamos agora para passar pela reforma tributária, que é algo que vai mudar muito, mas eu começo a olhar para trás, que eu estou há 30 anos dentro do escritório, e eu percebo que quantas coisas a gente já passou, quantos desafios a gente já teve que enfrentar, e deu tudo certo, né? Chegamos até aqui e a minha expectativa é ir além. Muitos anos adiante, Muitos né? anos além. Então, eu percebo agora como segunda geração, né, a responsabilidade que bateu, né, de tocar e levar adiante e também de fazer o que o meu pai fez, né, que foi incentivar eu como filho, assumir essa gestão. Então, a minha responsabilidade de fazer uma terceira geração assumir e tocar a empresa, que ela chegue ao centenário, que ela chegue adiante, né? A responsabilidade aumentou, então. Aumentou. Que bacana. Seu Pedro, e compartilha com a gente como é que surgiu a ideia de ter um escritório próprio de contabilidade. Então, eu tava trabalhando de empregado numa empresa, como já tinha trabalhado em outras mais, né?
E daí, naquela época, eu estava trabalhando nessa empresa e eu comecei a imaginar assim que, poxa, eu estou trabalhando de empregado tanto tempo como contador de empresas e não adquiri nenhum bem, nenhum patrimônio, não, né? Eu estou aqui, recebo salário, aquele salário vai, consome, a gente faz alguma atividade, algum Claro. passeio, viagem, tudo, mas não é aquele negócio de adquirir um patrimônio, né? Porque a gente está ali, mas depende do que o patrão paga. Daí eu conversei com um amigo meu que tem um escritório de contabilidade e ele deu a sugestão para mim de eu deveria abrir, deveria seguir em frente com a minha ideia. Porque ele disse, você vai colocando um tijolo em cima do outro e ao final de um tempo você tem uma parede. Daí você bota mais tijolo, tem outra parede. No final você tem um prédio, você tem uma casa. E trabalhando de empregado você não coloca tijolo em lugar nenhum, porque não é teu, né? Daí aquilo me incentivou e eu fui procurar outro amigo contador e ele falou para mim, rapaz, às vezes a gente tem sim clientes que estão aqui só atrapalhando nós, porque nós crescemos, já não comporta mais nós ficar com esses clientes, então às vezes a gente manda eles procurar outro contador. E se tu abrir um escritório, tu traz para mim o cartãozinho e eu vou passar eles para ti. E daí aquilo me incentivou muito e eu corri logo para abrir a empresa. Isso foi em que ano? 1990. 1990. Eu fiz um acerto com a empresa que eu trabalhava e eles me pagaram a rescisão e tinha um computador lá que eles estavam trocando os equipamentos e eu falei com o meu gerente se ele podia me vender aquele computador para mim começar meu escritório. E ele me vendeu e ali dentro estavam todos os sistemas informatizados. Sim. E aí eu só cadastrei as minhas empresas nele e toquei para frente fazendo com aquilo ali. E daí, quando chegou um ano e pouco depois, eles me chamaram lá para mim botar em dia a contabilidade. Da empresa que o senhor tinha saído. Isso, porque o contador que eles contrataram, ele ficou doente, ele ficou só mais atendendo a diretoria e a parte contábil foi ficando lá nas gavetas, sabe? Não entendi por que também os funcionários que estavam lá quando eu estava, que faziam o serviço, por que não fizeram? Também não entendi. E aí o senhor foi para lá para arrumar a casa aí eu de peguei, novo, então. Isso, aí eu fui lá, peguei todos os documentos, tudo, e levei para o meu escritório para fazer lá no meu escritório sossegado, porque aí eu podia trabalhar na hora que eu quisesse, final de semana, tudo. E eu terminei no fim, eram 2 anos de contabilidade que eu fiz. E aí eu entreguei e para receber. Aí para receber, eles queriam nota fiscal. Então eu fui obrigado a abrir uma empresa. Sim. E aí eu botei o nome de Grimes e Pereira. E quando eu tinha iniciado lá, eu tinha iniciado com o Pedro Contador. Uhum. Que a maioria das pessoas conhecia o Pedro Contador. Aquele bigodinho. Daí eu criei Grimes e Pereira, uma empresa. E fui na prefeitura, consegui um bloco de nota fiscal e já emiti a nota. Já emitiu a nota. E o cobrei Grimes é o deles. sobrenome da sua esposa. Esposa, é. E o Pereira é do senhor. Aí Meu, juntou as duas isso, famílias. exato. E quando o senhor chegou em casa contando essa ideia, né? De sair de um emprego fixo, com carteira assinada, não vou me aventurar num empreendimento, vou empreender agora, né? Vou abrir um escritório de contabilidade. Como é que foi isso? Ela era muito pé no chão, sabe? E ela não era muito ligada nisso. Ela não concordou comigo. Uhum. Só que eu já tinha tomado essa iniciativa. É como se fosse uma coisa assim, me empurrando para fazer. Era né? uma necessidade que o senhor tinha. Isso. Então. Daí eu comecei com o escritório de contabilidade, eu também comecei a dar assistência lá para a empresa que eu trabalhava, depois eu dei assistência para a distribuidora Miller e depois eu passei a ter um cliente grande que cresceu bastante, que era a T-Porte, né? Que na verdade a T-Porte tinha 6 ou 7 empresas, né? E aquilo tudo ajudava no escritório, na renda do escritório. Daí a minha esposa começou a perceber que precisava de alguém lá dentro para fazer a parte financeira e algumas coisas de departamento pessoal que ela gostava, porque já tinha trabalhado no escritório antes. E daí ela foi para lá. E depois, mais tarde, eu conversei com o Rogério para ele trabalhar comigo lá, mas
a princípio ele foi fazer outras coisas e por fim ele resolveu vir. Depois de um tempo ele resolveu empreender lá junto com o senhor. Foi então. bom porque ele aprendeu a ter horário, Sim. a obedecer patrão. E aí ele veio para o escritório, né? E depois, mais tarde, a minha filha também veio, mas antes ela trabalhou na Caixa, depois veio para o escritório. Porque aí ela era mais assim, mais um pouco rebelde, e eu disse para ela, você vai primeiro obedecer patrão, cumprir horário, aí depois você essa questão é muito interessante, né? Porque o senhor tinha uma visão empreendedora em relação à formação dos filhos também, né? Sim, porque sim. se o filho fosse direto trabalhar com o pai, talvez não tivesse, né, essa visão realmente da responsabilidade. É o pai, posso ser um pouco mais maleável, mas eles foram lá fora para o mercado de trabalho só depois que foram trabalhar com o senhor, então. E aí eles, para estudar, por exemplo, faculdade, eles pagaram. Né? Despesa do carro, eles pagavam. Eu não dava tudo para eles, né? Eu dei um carro para cada um deles, mas aí era tudo a com eles. Responsabilidade de cada um deles, depois. Né? Então, às vezes ocorre assim, o Rogério mencionou um fato da empresa familiar não ter muita vida útil, né? Justamente. Eu logo já me lembrei desse detalhe, porque os filhos começam a ter regalias, regalias e mais regalias, como se tudo caísse do céu. Aí quando eles assumem o controle da empresa, eles pensam que pode gastar porque vem. Que é fácil, né? Eu sempre falei para as pessoas, clientes e tudo, eu sempre falei, em casa também sempre falei, nós não temos que fazer conta de quanto nós ganhamos, nós temos que fazer a conta de quanto nós gastamos. Porque quando você faz a conta de quanto ganha, você fica com aquilo na cabeça e acha que não diminuiu, está sempre aquele valor. Só que quando você faz a soma das despesas, é que você vai ver que a despesa já está chegando no limite, no limite, então tem que parar. Então, o controle da despesa é muito importante. E algumas empresas, isso, principalmente familiares, deixa de ocorrer essa preocupação com a despesa, porque é carro para um filho, é carro para outro filho, é bailão para filho, é seresta para outro filho, é noitada para outro filho, coisa. E aí o filho quer uma roupa de marca, é roupa de marca, e dá dinheiro para ele, dá mesada, dá isso aqui. E daí eles não sabem gastar. Não sabem valorizar, né? Rogério, e como é que foi para você nesse momento, né, em que você começou a ter o interesse em atuar na empresa do seu pai, e aí ele disse, não, primeiro vai lá para o mercado de trabalho, vai ter experiência, vai estudar, né, se formar e depois volta. Como é que foi esse momento? Num primeiro momento, eu pensava em ir para a empresa do pai pela liberdade que tinha, né? Então, eu era muito pequeno, né? Eu comecei a trabalhar fora com 13. Então, foi um pouco antes dos 13 anos, é que eu olhava e disse, vou lá ajudar o pai, mas é ajudar, né? Qualquer coisa, o final de semana é o dinheiro dele que rende para mim poder usar. E quando eu fui trabalhar fora, eu comecei a entender um pouco da dinâmica dessa situação de ter um patrão, ter um chefe, né? Eu não tinha muita noção, então nas primeiras vezes era um pessoal amigo, né? Que eram clientes do escritório, inclusive, que eu fui trabalhar. Então eu não tinha muita noção dessa hierarquia. Então algumas vezes eu tentava não obedecer. E aí levava advertência, levava um puxão de orelha. Um puxão de orelha. Algumas vezes chamavam o pai lá para dizer, né, conversa com o teu filho lá e tal. Então isso foi me moldando a entender como é que era essa dinâmica do mercado de trabalho. Então eu trabalhei dos 13 até os 15 lá nessa empresa, e aí o pai começou vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. E eu lembro que a minha mãe dizia assim, tu vai vir trabalhar com teu pai, mas teu pai não vai te pagar salário, hein? Queres vir, vem, mas ele não vai te pagar salário. E porque a empresa agora, no momento, está com dificuldade, não vai ter condição e tal. Mas mesmo assim, eu vim trabalhar e naquele momento até para ajudar, né, o negócio familiar, já que a empresa estava passando por um momento de transição, dificuldade, estava tendo que demitir os funcionários que tinham. Então foi bom até
porque eu peguei um caminho de dificuldade e pude entender que eu estava ali para ajudar e fazer levantar. Sim. Então, claro que, de certa forma, por ser filho, né, por estar ali, algumas regalias existiam, né? Eu também estudava ainda, então, tipo, trabalhava meio período e tal, não tinha toda aquela necessidade de cumprir horário e tal. Mas foi bom porque algumas coisas eu fui aprendendo ali também, né? Então, comecei como office boy, então comecei a ir nas repartições públicas, conhecer as pessoas, conhecer, né, fiscais, atendentes, ia no banco, conhecia o pessoal do caixa. Então começava a ter esse relacionamento e isso foi agregando muito valor que hoje eu considero, né, que foi me moldando até eu perceber que o empreendedorismo era um caminho bom para mim. Que bacana. E hoje, assim, olhando para essa história, né, desses 35 anos do escritório, porque mesmo antes de você não estar lá no escritório, de você estar no escritório, você também fazia parte, porque convivia, né, com as histórias de casa, a rotina da família. O que você considera que é o maior aprendizado passado de pai para filho nessa história do empreendedorismo? Sim. Né? Algo que eu ouvi falar há pouco tempo de uma grande empresa, um grande gestor, que ele falou da forma como ele tem passado a sucessão da empresa dele para o filho. Ele disse, eu dou liberdade para o meu filho fazer da forma que ele quer. E isso eu vi que foi o que meu pai fez. Ele chegou um momento que ele disse para mim, corre atrás dos teus amigos, num sentido assim, pega a tua geração que vai ser empreendedora também, porque eu cuido dos meus clientes da minha geração. Meus amigos, é eu que faço. Mas os filhos deles que serão os próximos empreendedores e outros amigos que tu tens, eles vão precisar de um contador. E certamente eles não vão me procurar que sou mais velho, eles vão procurar alguém jovem, da mesma mentalidade, né? Mesmo conhecimento. Então, procura esse pessoal e forma a tua carteira. Então, ele deu liberdade para eu fazer da forma que eu queria. Então, assim, eu atendia um cliente, um amigo meu, para ele não interessava o que eu falava para o amigo, entendeu? Ou para o cliente. Interessava que, claro, eu tinha que estudar e falar aquilo que é da maneira correta, mas eu não era podado em dizer, não, peraí, arrumar seu cliente, não, então traz aqui que nós vamos fazer uma reunião junto e eu vou falar o que tem que falar. Que isso iria limitar, isso ia trazer principalmente a limitação tanto de atendimento, de aprendizado e certamente de rendimento, porque se ele começa a atender, ele vai se sentindo desgastado e vai dizer assim, não, mas agora tu não vais receber tanto porque quem atende sou eu. Né? Então, assim, isso foi o maior aprendizado que eu tive e é o que eu levo comigo e hoje eu converso com a minha filha nesse sentido. Eu digo para ela, para mim vai ser um desafio eu deixar tu fazer da tua maneira, porque eu sou muito centralizador. Sim. Mas é algo que eu aprendi e acredito que isso é que deu certo. É deixar fazer da forma que aprendeu. Errou, eu errei. Sim. Algumas vezes nós pagamos multa por eu não ter feito um serviço ou ter feito errado. E levei puxão de orelha, porque eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter aprendido mais para não errar. Mas a gente estava junto para pagar aquilo que precisou pagar. E com o erro aprendi. Com o erro e com a liberdade de poder errar, né? De poder errar. Isso é importante, né? Então esse é o maior aprendizado, porque nesse caminho que eu estou lá há 30 anos, errei muito, né? A gente tem que saber disso, né? Pagamos algumas contas até caras, mas a gente sempre esteve junto. Pessoal, deu um problema. Vamos se reunir, vamos resolver. Não eram contábeis, não era dentro da contabilidade. Esses erros e essas multas foram atividade paralela que ele criou e daí ele deixou
terceiros tomar conta e terceiros Acabou tendo desviaram. problema. Uhum. Então, mas a gente teve que fazer tudo junto, porque o serviço essas atividades que ele fez paralelas, era para benefício de todos nós, Claro. né? E se deu problema, todos nós tínhamos que pagar. Então, a gente E teve faz que pagar. parte da evolução, né? É. Você ir aprendendo e errando e acertando, e assim, hoje, com certeza, a probabilidade do erro é bem menor, né? Pela experiência que Sim, você sim. teve, né? Sim. Só para lembrar que, né? Sim. Senão Sim. o cliente que tá, o cliente ou a pessoa que está ouvindo a gente vai dizer, pô, esse contador errou demais. Não foi, Não foi da- isso, que fique bem não claro, foi a né? área, Seu Pedro? fique bem claro, não foi a área da contabilidade, foi Foram a outras área atividades. de atividade paralela Aham. que ele criou, né? Que a liberdade que a gente deu foi para ele Claro, para desenvolver, né? Então ele desenvolveu outras atividades que eu também já falei para ele, já deu lucro. Uhum. Pagamos multa, mas a multa que nós pagamos não foi tão mais do que o lucro que nós já tínhamos Já retornou, auferido. então, o capital, ainda bem, né? É. Seu Pedro, e falando sobre as dificuldades, né? Nesses 35 anos, qual o momento mais difícil, assim, que o senhor passou nessa história de empreendedor? Foram os momentos de plano econômico, quando a economia, quando o governo divulgava aqueles novos decretos, né, de planos econômicos lá nos anos 90, Nos anos era 90, né? Houve Collor, um período bem conturbado. e depois para ali adiante, a gente teve muita dificuldade, porque você tinha que ir no cliente e pedir para ele já nos pagar os honorários para a gente ir correndo no banco depositar e ele pagar os impostos, porque à medida que o governo, que a inflação subia demais, ele ia pagar muito caro aqueles impostos. Eu me lembro que era de um dia para o outro, né? Sim, de um dia para o outro, os preços aumentavam bastante, significativamente, e assim eram com os impostos também. Os bancos até criaram, né, o investimento overnight, né? Então, você tinha um valor grande hoje, depositava no banco e pedia para a gente aplicar até amanhã. Sim. Já dava uma renda ali. Então, a gente corria para receber o que tinha que receber, para levar no banco, já depositar e aplicar em overnight para no outro dia ter uma rendinha mais na conta. Uhum. E com isso, por causa dos planos econômicos, nós tivemos clientes que não suportaram a carga de negócios e tiveram que fechar. Então, isso causou muitos problemas, né? Foi o momento mais difícil, então, nessa história da Grimes e Pereira Contabilidade. Foi difícil. E naquela época que o senhor começou, a contabilidade era muito diferente do que é hoje, como o senhor falou no início, né? Era manual, tinha os livros. Os livros fiscais eram manuscritos, né? A contabilidade era feita numa máquina de escrever em gelatina. E aquela gelatina tinha que passar para os livros, né? Os livros fiscais eram manuais, Sim. manuscritos. Os livros contábeis, para facilitar, podia ser feito manuscrito, mas a gente fazia numa gelatina, datilografado, que ficava mais bonito, e depois da gelatina passava para a folha do Agora eu preciso livro. lhe perguntar o que é máquina de escrever. Claro, eu conheço, eu cheguei a fazer curso de datilografia, mas o que é uma gelatina? Gelatina é uma cartolina com uma camadinha da espessura da cartolina de gelatina, mas era uma gelatina tipo gel, certo? Que era dura, era uma folha assim. Só que ali a tinta do carbono, ele grudava na gelatina, né? A gente datilografava a folha em carbono, depois botava aquela folha a folha do carbono em cima da gelatina, daí ficava aquela tinta na gelatina. Depois aquilo passava na página do livro e aí ficava tudo escrito na página do livro, certo? Que interessante o processo, né? É muito diferente do que a gente vê hoje, né? Porque com o advento da tecnologia,
muito se facilitou, né? Sim, E hoje até a IA consegue auxiliar sim, muito, né? Os programas, os processos, é tudo muito mais sim, rápido, muito mais fácil, né? Até a questão da integração, acredito, dos sistemas, né? sim, Com o sim. próprio governo, as sim, instituições. sim. E como é que você vê, Rogério, essa evolução, né? Da contabilidade dessa época, 30 anos, quando você começou lá no escritório como office É. boy, você já observava isso, para agora, assim, os recursos mudaram bastante, né? Mudaram bastante e a velocidade também aumentou, né? Na época as apurações eram mais espaçadas e agora com a tecnologia o governo quer mais informações de uma forma mais rápida, né? Então temos prazos todo mês ali, já no início do mês, metade, final do mês, então assim tem várias datas de entrega de informações e mas eu vejo que é o caminho, né? É o caminho, essa velocidade da informação também tem muita integração, então também facilita, né? Traz um pouco de produtividade para processar essas informações. Eu comecei já lá no período, em 95, quando ainda era manuscrito. Então eu passei por essa transição, Sim. depois datilografado, e depois eu tive que aprender. Eu fiz curso de datilografia, né, quando era jovem, então para mim a datilografia foi fácil. E depois a computação foi fácil no sentido do teclado, né, Aham. de entender ali como teclar. Mas eu tinha dificuldade de aprender os comandos, né? E aí, como o pai já tinha trabalhado em empresas que já tinham se informatizado, ele fez muito curso de informática dentro da Uhum. empresa. Então, ele tinha muito comando, ele conhecia. Então, assim, quando tinha algum problema de comando, ele que resolvia, porque ele sabia, ele tinha uma noção maior. Sim. Então, assim, eu fui levando. Quando passou a ter a internet, Windows, aquela. Uhum. Porque a informática, quando a gente fala, no primeiro momento, era MS-DOS. Era Sim. aquela tela preta, com as letrinhas branca ou verde, e depois é que passou para aquela tela que a Com gente tem a hoje. internet de escada ainda, né? Que fazia Internet aquele É, de barulhão. escada, e que a gente teve que comprar mais uma linha telefônica para botar a internet e não deixar a linha do telefone ocupada. Ocupada. É. Então, aí depois que passou para Windows e, né, o Microsoft e tal, aí sim eu comecei a ter mais habilidade com a tecnologia. Agora eu vejo para um futuro a inteligência artificial, né, sendo um braço de auxílio, né, para todos os setores, e é onde eu vejo que já começa a ter uma terceira geração aí, os mais jovens vão ter uma vantagem, né, de operar essa inteligência artificial, porque eles já têm isso mais, já nasceram dentro da Já. tecnologia, Mas né? enraizado neles, né? sim, Eu lembro da sim. minha filha, com 2 aninhos, já fazia o dedinho assim para Aham. passar as fotos e tudo dentro de um celular. Então, para ela vai ser muito mais fácil entender esses comandos da IA. Para nós fica a experiência das relações pessoais, Sim. né? A relação, o relacionamento, o atendimento ao Uhum. cliente presencial ou Uhum. mesmo que seja digital, que hoje a gente faz muito, né? Mas ter a experiência dessa informação, dessa troca de informações. Sim. E a tecnologia, eu vejo que a juventude vem, então, assim, minha expectativa, espero, né, que os jovens venham com vigor aí para implementar essas mudanças E dentro da para contabilidade. facilitar ainda mais os processos, né? Porque eles já Isso. vêm moldados, né, com essa É, nova, a nova tecnologia, né? sim, sim. Agora, uma coisa bem interessante que não foi só a questão dos processos e a tecnologia que foi mudando com o tempo, né? A empresa também foi se adaptando. Quando o seu Pedro começou, a contabilidade, os clientes da contabilidade eram empresas aqui da região, né? Que o senhor Sim, com certeza visitava, sim, né? sim, Acompanhava de sim. pertinho todas as Uhum. atividades, tinha um convívio diário.
Hoje, existem clientes digitais, né, que é um dos Uhum. serviços que a Grimes e Contabilidade presta. E como é que você vê essa questão da inovação? Como é que foi com o tempo, até para que a empresa se mantesse tão competitiva como é hoje no mercado, né? Sim, eu sempre gostei de tecnologia. Quando surgiram os bancos digitais, aplicativos e tal, eu corri, abri conta em vários bancos digitais para entender como é que ele funcionava, porque eu percebi que nos últimos 6 anos, eu percebi que o caminho era esse mercado digital. Então eu precisava ter uma linguagem desse mercado digital para que eu pudesse entender quando eles falassem alguma coisa. Então, assim, fui estudar marketing digital, fui entender o que seria uma gestão de tráfego, fui entender o que é o trabalho de um social media, toda essa camada, né, de infoprodutor, que vende os cursos e tal, eu fui entender qual é a linguagem deles para que eu pudesse conversar com eles, né, e eles entenderem que eu sabia do que eles estavam tratando. E então, assim, essa mudança da tecnologia e do ambiente digital, para mim foi um pouco mais fácil porque eu me atentei por gostar da Sim. tecnologia. Né? Eu já tinha em casa meu pai e minha mãe que já tiveram que ir goela abaixo, né? A tecnologia para eles. Então, eles Um já pouco tinham mais mais difícil, dificuldade para aprender. E eu estava ali na fase que, tipo, é a minha geração Sim. que conseguiu ter mais visão dessa tecnologia. Então, por eu gostar disso, para mim foi um facilitador. Então, assim, reuniões online, para mim não tinha dificuldade. Algo que eu percebi que muitos colegas fugiam. Gostavam muito do presencial e fugiam Fugiam dessa do digital. tecnologia, do digital, de atender, não entender como é que é essa dinâmica, o que é o trabalho de cada um. Então, por fim, foi um diferencial também para o mercado a gente estar aqui em Itajaí entendendo desse Entendendo assunto. disso, porque o trabalho digital, ele ainda assim é um empreendimento. Ele tem as mesmas obrigações do que qualquer uma outra empresa física, né? Ele segue os mesmos moldes, né? Sim, sim, ele tem toda a legislação igual, os regulamentos ele tem que seguir. Até eu sempre brinco com o empreendedor digital, quando a gente atende, eu digo assim, ó, você tem que entender que a nossa legislação ela é primitiva. Tá? Ela não está na mesma velocidade que a tecnologia está avançando. Sim. Então, assim, os problemas vão acontecendo e aí a legislação vem atrás para corrigir. Vem se arrastando. Vai se arrastando. Então, assim, hoje, uma empresa digital, ela não tem um espaço físico. A pessoa trabalha de casa, a pessoa trabalha num celular, ou seja, então nem em casa ela pode estar na Qualquer rua, lugar, né? qualquer lugar ela está trabalhando. Então, isso a legislação não tem uma previsibilidade, assim, concreta. Então, assim, ela tem que se adequar dentro de um espaço físico. Aí onde nasceu coworking, né? Então, onde nasceu essas oportunidades de outros negócios diante de uma necessidade do infoprodutor, por exemplo, e das empresas que passaram a começar, né? Na época, quando começou a Grimes e Pereira, precisou alugar um espaço, uma sala comercial para botar uma mesa e sentar uma pessoa lá, uma pessoa dentro daquela sala onde começou, a sala era gigante para aquela pessoa. Hoje não, hoje você vem para dentro de um coworking, uma sala menor, onde tem uma mesinha e você tem um ecossistema todo em volta de você ali, pessoas com outros segmentos trabalhando junto, né? E isso possibilita que aí você consiga atender clientes de todo mundo, na verdade, né? Da onde Sim. a pessoa tiver, você consegue atender, né? Hoje atendemos cliente, eu tenho cliente mais longe daqui, no Pará, né? Dentro do Brasil, temos clientes no Pará e também temos clientes nos Estados Unidos, que a gente atende daqui também, reunião online e a assinatura hoje é digital, então tudo que precisa encurtou Encurtou as a distâncias, né? distância. Mas uma curiosidade muito interessante em relação ao endereço, né, da Grimes e Pereira Contabilidade
é que ela ainda é no mesmo edifício, Sim, né, seu sim, Pedro? sim. Qual é o número da sala que o senhor começou lá no edifício Genésio Miranda Lins, conhecido como Edifício Redondo aqui em Itajaí, né? A primeira era 303. Hoje tem um advogado do escritório de advocacia lá. Era 303 e 313. Uhum. E depois eu fui para 600 Aí o senhor subiu e um pouquinho. 613. E depois eu fui para 12º. Aí eu comprei uma sala. Aham. E a 300 e a 600 era alugada. Aí na 1207 eu fui como proprietário da sala. E depois a gente veio para o 5º andar com as salas compradas pela empresa, né? E aí depois o Rogério comprou mais uma, então agora são 4 salas, né? São 4 salas. E aí estão lá no 5º andar, né? Estamos no 5º andar, Isso. né? E eu tenho 3 salas minhas, né? E o Rogério tem outras salas tuas, né? Tem uma. Uma tua. Mas está lá no mesmo edifício Mesmo ainda. edifício. Isso. Tradicional. Hoje são quantos funcionários, Rogério? Tem 18. 18 funcionários, 18 né? funcionários. E essa questão da empresa familiar é interessante porque o seu Pedro começou, depois veio a esposa, que trabalhou um bom tempo, né? Aí Isso. veio o Rogério e veio a outra filha, Outra né? filha. Que A Ana é Cláudia. a Ana Cláudia, que hoje continua lá. Continua Sim. lá. O que a Ana Cláudia faz? Ela é responsável pelo setor societário. A Ah, gente chama o certo. departamento de legalização, né? A abertura da empresa, alteração, distrato, a parte de contratos Aham. e de legalização da empresa com as licenças, alvará, bombeiro, sanitário, esse é o setor dela lá. Esse é o setor dela. Daí. Ela é a gestora de uma equipe com 2 pessoas, ela e mais 2 pessoas. Ah, que interessante. E a sua filha já começou a trabalhar lá? Ainda não? Não, ela vai começar no ano que vem. Esse ano ela estava no terceirão e aí precisava estudar para passar e tal. A gente deu essa liberdade para ela. Essa liberdade para ela ficar mais um pouquinho. Mas ela já está matriculada agora em Ciências Contábeis na Univale também. E no ano que vem ela começa a faculdade e começa o trabalho. Até eu acho importante isso, porque eu lembro da minha época de faculdade, eu já trabalhava dentro do escritório, então eu tinha facilidade de entender a matéria. Você tinha a teoria e a prática. Com a prática. E muitos colegas na sala de aula tinham dificuldade. E alguns colegas, né, que já trabalhavam na área, passaram por referência daqueles outros colegas que não trabalhavam, porque daí eles tinham dificuldade de entender a contabilidade, a parte fiscal. E para nosso grupo que já trabalhava na área, tinha um pouco mais de facilidade. Então, hoje eu vejo a importância de ela vir para o escritório e estar na faculdade ali para conciliar. Isso aí. Tem um assunto também bem importante que eu acho que vale a gente trazer à tona, porque além de contadores, tanto o seu Pedro quanto o Rogério são formados em Direito. E o seu Pedro, o que o Direito trouxe para o senhor, o que agregou no seu trabalho de contador, né? Por que o senhor resolveu fazer Direito, também se formar advogado e continuar atuando em contabilidade? Então, em 94, surgiu a lei da advocacia. E daí essa lei prevê que o advogado tem que assinar os contratos. Aí a junta comercial começou a exigir a assinatura de um advogado. E naquele tempo, a gente tinha que ir a Florianópolis para registrar uma empresa. Então eu cheguei lá em Florianópolis com a documentação toda numa pastinha e botei em cima do balcão para a moça, né? Daí ela conferiu, olhou e falou, falta a assinatura de um advogado. Aí eu falei para ela, mas como até semana passada eu vim aqui e não precisava? Não, mas é uma lei que saiu agora, em 94. Aí eu peguei e voltei triste, né? Poxa vida, perdeu a viagem. Pagar um advogado para assinar, para registrar, caramba, eu não vou ganhar para manter isso aí. Mas eu consegui um amigo meu que é advogado, e ele trabalhava na diretora da empresa que eu trabalhei, doutor Antônio. Aí eu falei, doutor Antônio, poxa, eu precisava de um favor seu, né? O senhor, agora pela lei nova da advocacia, o advogado tem que assinar os contratos. O senhor podia assinar para mim?
Aí ele já pegou assim, já botou um carimbo e pá, tá feito. Pronto. Aí eu fui todo proso para Florianópolis, registrar a empresa, voltei com ela registrada. Cheguei no outro dia lá na empresa que eu trabalhava antes, falei, doutor, vou precisar de um favor do senhor, doutor. Eu tenho que entrar na Univale para fazer direito. Eu fiz contábeis, agora eu quero fazer direito. Ah, pode deixar. Daí ele conversou com eles lá e havia essa possibilidade de quem já tivesse feito uma faculdade de ingressar na outra, né? Sim. Aí eu fui lá, ele voltou outro dia, ele falou comigo, me telefonou e disse, ó, Pedro, tu vai lá e fala com o doutor Pedro lá. Aí cheguei lá, falei com o doutor Pedro, ele falou assim, olha, a faculdade de Direito é muito concorrida. Primeiro preenchimento de vagas de quem passou no vestibular e depois os demais. Transferência de outros cursos, quem vem de outra cidade e tal. Falei, pois é, mas, doutor, eu precisava fazer direito. Agora o advogado tem que assinar e eu, como contador, tenho que pegar a assinatura do advogado toda vez que eu precisar. Tá, vamos achar um jeito para ti. Tu vais ali e faz a matrícula para História. História. Aí eu não fui fazer História, eu fui fazer Estudos Sociais. Estudos sociais na época. Estudos Sociais. Por quê? Porque eu expliquei para a moça falou, mas para enquadrar no direito, o senhor tem que fazer estudos sociais, que já tem As algumas disciplinas matérias, são parecidas. Então eu fiz estudos sociais. 6 meses depois eu fui lá e falei com o doutor Pedro. Doutor Pedro, olha, eu estou nos estudos sociais, agora tem que achar um... Agora eu quero ir lá para o direito. Ah, não, tu estás aqui já no Vale, matriculado aqui, estou... Não, aí tu tem preferência dos demais. Já fui. Aí já encaixou o senhor para fazer direito. E aí o senhor atuou, inclusive, como advogado em outras causas além da contabilidade. Sim, aí na época surgiu a assistência judiciária gratuita prestada pela OAB. Uhum. E como eu me dava bem com a secretária da OAB, ela falou para mim, doutor, poxa, nós precisamos de advogados que atendam as pessoas necessitadas. O Estado vai pagar, não é tanto, mas o Estado vai pagar. O senhor não quer fazer parte, que daí o senhor tem mais essa atividade? Vou, faço sim, de bom grado faço. Aí eu trabalhei bastante com essa assistência judiciária gratuita. Olha que interessante. Atendendo pessoas. E quando essas pessoas vinham, às vezes era uma questão judicial, e às vezes era um seguro, às vezes era um inventário, às vezes era um acidente de trânsito, que aí passava para receber seguro, para receber indenizações. Então, aquelas pessoas, elas não tinham condições de pagar um advogado para entrar na justiça, mas a OAB dava uma credencial. Assistência gratuita. Cada processo eu tinha que pedir uma credencial para a OAB para fazer. E aí fazia o cadastro das pessoas, tudo direitinho. Lá na OAB eles me davam credencial e eu entrava com a ação. E com isso... consegui auxiliar e consegui me infiltrar, me ambientar na área de advocacia também. E daí, isso fez com que o meu braço direito aqui fosse o chefão da contabilidade e ele assumiu e tocou. O senhor ficou mais se dedicando ao direito mais ao direito. O Rogério foi assumindo a contabilidade, né? É. E o direito, Rogério, para você, ele auxilia, inclusive, no teu dia a dia, né? No entendimento até da legislação e tudo mais. Sim, eu também chegou um ponto que eu percebi que o direito fazia sentido, né? E já tinha o exemplo de casa, então era incentivado para que fizesse, mas eu já fui mais, porque como eu sempre gostei muito da parte tributária das empresas, a questão de impostos e tudo mais, eu percebi que no direito algumas coisas que eu precisava requerer para as empresas, tributariamente, precisa ser advogado. Sim. E aí a gente recebia no escritório muitos advogados que vinham ofertar o serviço em parceria para que a gente ofertasse para o cliente e aí ganhasse participação nos lucros do negócio e tal. Então eu percebi que eu vou estudar para mim ter esse conhecimento. Sim.
E se caso algum cliente precisar, eu tenho. Já está preparado É, para se eu auxiliar. não vou fazer, mas pelo menos eu sei o que estão fazendo. Isso é importante. Essa era a minha visão. Então, eu fui me matricular na faculdade de Direito e fui começar, depois de... Estava 12 anos fora já. Voltou para os... E aí voltar, no primeiro momento, voltei fazendo menos matéria, para não também atrapalhar muito o trabalho, porque estava bem focado no trabalho. Mas foi bom e hoje eu percebo o quanto ele me ajuda, né, o estudo do direito, o quanto ele me agrega de valor e visão de um negócio, porque o contador, ele estuda uma parte muito técnica e ele falta algumas partes do direito, até porque quem vai estudar contabilidade é porque gosta da matemática. Isso. E aí, quando Dos pega uma números. matéria de direito lá dentro do curso de contábeis, ele não dá muita importância, porque, isso é estudar Não livro, é precisa. ler, eu não quero. Então, quando eu fui estudar o direito, eu percebi, e o contrário também é verdadeiro, porque o pessoal que estuda direito, quando pega uma matéria lá de direito trabalhista, tem que fazer cálculo, eles dizem, isso aí é para o contador, isso aí não é para nós. Mas eles precisam aprender, então eles não dão muita importância para aquilo. Mas aí o direito faz a gente entender a hierarquia de lei, o processo constitucional, o processo de constituição da lei, e isso traz uma visão muito importante até para a gestão da empresa, para atendimento ao cliente, demonstrar para ele é ele. complementar mesmo, É então. complementar. E eu vi assim o quanto eu ganhei nesse relacionamento com o cliente, porque eu pude passar para ele uma visão mais ampla do negócio dele e do Brasil em si, né? Da relação fiscal do Brasil. Porque muito cliente vem só reclamar, né? Fico Sim. pagando muito imposto, muito imposto. Mas quando você explica a relação e a importância, a responsabilidade dele dentro de um ecossistema comercial, e isso o direito traz muito, ele começa a perceber que pagar imposto também não é tão ruim assim, né? Claro, pagar imposto é ruim quando é injusto. Sim. Mas quando é um pagamento justo, faz jus ao negócio, faz parte do negócio. Faz parte do nosso processo, Isso né? mesmo. Então, Do assim, Brasil. quando você consegue passar essa visão para o cliente, ele fica mais tranquilo em seguir com o seu negócio. E ele tem a certeza de que você está ali para ajudar ele e não só para mandar uma Passa guia. segurança, né, para ele. Isso é importante, né? O cliente se sentir seguro, estar bem assessorado, né? Bom, estamos indo para a reta final desse nosso bate-papo. Nós poderíamos ficar aqui a tarde toda. Acredito que ainda teria muita coisa para a gente conversar. Mas para a gente já começar a caminhar para esse final, seu Pedro, eu gostaria de perguntar para o senhor, nessa trajetória dos 35 anos, se tivesse uma ou mais pessoas que o senhor gostaria de agradecer, né, por terem contribuído, terem feito parte dessa história, quem seriam essas pessoas? Olha, no que concerne a empresa de contabilidade, eu tenho que agradecer postumamente ao Dr. Juarez Mendes, que foi o incentivador de verdade. E também posso também agradecer ao meu amigo Barbie, né, o Ivo e o Dinho, porque foram eles também que me enviaram clientes novos e também sempre foram muito camaradas comigo. E no tocante à família, eu tenho que agradecer postumamente a mãe do Rogério, minha esposa, por 45 anos, né? E ao Rogério, que realmente enfrentou com coragem e com sabedoria todo esse processo, e hoje ele está aí à frente. E posso dizer que eu nunca me enganei, também nunca tive dúvidas. E
Às vezes ele até me pergunta, pai, eu queria fazer tal coisa. Filho, mas você pode fazer, você é o chefe. Mas é o conselho do pai é importante sempre, né? Sim, sim. Na verdade, eu estou ali mais porque, como na vinícola tem as cepas, né? Então eu continuo indo ali no escritório porque eu ainda sou a cepa. Sim. Né? Se alguém duvida que o Rogério tem cara de gurizão e é muito novinho para confiar nele, ele vai mostrar, mas é amiga ali do lado, ali naquela sala, ali está o meu pai, né? Que A raiz, né, a raiz está ali. do escritório. E se o senhor fosse resumir essa história da Grimes e Pereira Contabilidade em uma palavra, qual seria essa palavra? Um milagre. Um milagre. Olha aí. Que é... Quando eu era jovem, eu fui morar em Porto Alegre 2 anos, porque a cidade grande eu ia me formar, eu ia me desenvolver, e lá no Rio Grande do Sul era um estado bem desenvolvido, e eu achei que eu indo para lá eu ia crescer. Chegou 2 anos depois, eu pensei assim, mas eu posso crescer na minha cidade. E voltei para Itajaí. Casei, e trabalhei em algumas empresas, depois botei o escritório e realmente hoje eu estou satisfeito com o que eu fiz. Mas eu me digo que é um milagre porque eu comecei do nada com esse pensamento na minha mente e botei numa salinha do prédio redondo, né, que eram 2 salinhas geminadas, eu coloquei ali uma mesa, uma cadeira, um armáriozinho e uma máquina de escrever, e saí à procura de clientes. Eu comecei com 3 clientes. Sim. E eu fui procurar clientes. É um milagre de acreditar no sonho, de acreditar né? naquilo ali. E no próprio potencial também, né? Porque o senhor sim. sabia do que o senhor era capaz, né? Parabéns, Sim. seu Pedro, Obrigado. por ter tido essa iniciativa, obrigado, né? E ter hoje uma história tão bonita para contar. Rogério, e eu queria que você deixasse uma mensagem para os colaboradores, né? Para os amigos, para os clientes, para as pessoas que acompanharam essa história e acompanham e estão ao lado de vocês. Certo. Eu agradeço primeiramente a todos os clientes que fazem parte, né, do nosso ecossistema, que confiam no nosso trabalho, confiam no nosso atendimento. Quero agradecer também a todos os colaboradores, aqueles que já passaram pela Grimes Pereira e aqueles que estão lá hoje, porque é eles que fazem o dia a dia acontecer, é eles que atendem bem o cliente, é eles que estendem a mão para tudo que precisa solucionar. Então, eles são os guerreiros ali da frente, né? E agradecer também a família, né? Agradecer meu pai, a minha mãe, né, que já é falecida, mas foi pilar importante, a minha irmã, que está lá também firme, a minha esposa e a minha filha, né? Porque me recebem à noite em casa. A minha esposa trabalha conosco, mas chega à noite em casa, é ela que também recebe, tem que abraçar, acalmar, e também tem que encorajar todo dia para que a gente possa sair e trabalhar e fazer o nosso trabalho. Então, eu quero agradecer a todos, porque chegamos aqui por conta de vocês, porque vocês ajudaram. Muito bem. E qual é a palavra que define Grimes e Pereira Contabilidade hoje? Para mim é sucesso. Sucesso porque sou feliz de ver 35 anos da empresa. Por esse tempo todo, né? Saber tantas empresas ficaram pelo caminho, tantas empresas não sobreviveram aos planos econômicos, tantas empresas que não sobreviveram a uma sucessão, tantas empresas que foram decididas encerrar atividades por N motivos, alguns por saúde, outros por qualquer outra situação, mas sucesso porque a gente alcançou 35 anos e a nossa expectativa é que siga adiante. E estão se preparando para isso, né? Estamos preparando para ir adiante. E meu sonho é ver essa empresa com bastante anos de atividade. Rogério, muito obrigada pela conversa, pelo bate-papo, pela troca, né, de experiência, porque quando a gente conversa, né, com as pessoas e ouve as histórias, a gente aprende também e a gente se inspira. Então, muito obrigada, seu Pedro, também,
por compartilhar essa história com a gente, né? E que seja cada vez mais de sucesso, né? Quem sabe daqui a mais 30 anos, 35 anos, 70 anos, vai estar invertida a cadeira. Aí o Rogério vai estar sentado aqui, E a filha vai estar sentada aqui minha neta ali, e vamos continuar contando essa história. É. Parabéns por essa história de Obrigado. sucesso. Né? Muito obrigada a vocês que acompanharam. E a Grimes e Pereira Contabilidade, ela mostra que não são apenas os números que importam. Os valores têm muito mais peso, muito mais impacto na história de sucesso. E é isso que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Até a próxima.